E aí pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula aqui no nosso canal Física com Krause e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a força de atrito, certo? Então vamos ver o que significa a força de atrito e como é que funciona na hora de fazer o cálculo da força de atrito, ok? Então primeira coisa importante, a força de atrito é uma força de resistência que se opõe ao movimento, é uma força que se apresenta sempre tangenciando a superfície de contato e contrária ao movimento do corpo. Então observe, por exemplo, né, que nós estamos puxando esse bloco para a direita, automaticamente essa força se apresenta se opondo ao movimento do bloco para a direita, então seria uma força contrária, uma força para a esquerda. Caso eu empurrasse o bloco para lá, o que apareceria? Você teria agora uma força de atrito contrária ao movimento, então ela seria orientada para a direita. Agora, por que aparece o atrito? Por que surge essa força de atrito, né? Você tem duas superfícies em contato. Primeira coisa importante que você precisa saber. Se eu não tivesse com essa força F aqui atuando sobre o corpo, a força de atrito valeria zero. Por quê? Porque o próprio conceito está dizendo a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento, é uma força de resistência que se opõe. Então, para você opor ao movimento, é necessário que você tenha uma força motriz, querendo colocar o corpo em movimento. Então, enquanto não existir essa força motriz, não há força de atrito, ok? Então, fique atento em relação a isso. Se você tem um bloco em repouso em cima de uma mesa e não tem nenhuma força tentando colocar esse bloco em movimento, a força de atrito vale zero. A força de atrito só vai aparecer a partir do momento que você procurar colocar esse bloco em movimento. Mas por que ela aparece? Repare. Vamos pegar e vamos ampliar essa região aqui, ó, várias vezes. Então seria mais ou menos isso. Quando se faz o desenho, ou até mesmo quando você toca na superfície de contato de dois corpos, por exemplo, você toca num corpo e toca no outro, né? Você percebe, por exemplo, muitas vezes que o corpo é liso, né? Você fala, ah, nossa, bem lisinho esse corpo. Só que quando você amplia isso muitas vezes, por exemplo, vamos fazer uma visão microscópica, você tem a superfície, essa linha aqui, ó, a superfície, certo? Você já vê que ela não é tão lisa assim, então você vai perceber que ela tem irregularidades. E o bloco, né? Então o bloco seria essa reta aqui e uma reta que vem para cá. Então seria essa aqui e isso que vem para cá. Então, ou seja, você também vê que esse bloco tem irregularidades na sua superfície. A partir do momento que essas irregularidades elas entram em contato, né? Muitas vezes uma ranhura segura a outra. Então você tem uma ranhura segurando a outra. E aí o que acontece? Ela tenta impedir o movimento. Se você quisesse, por exemplo, reduzir o atrito, o que você faria? Você preencheria essa região aqui, ó. Você vai preencher essa região. E a partir do momento que você preenche essa região, então você passa a ter aí, né, você estaria lubrificando o ambiente, né, essa área de contato onde você tem essas ranhuras, ok? Bem, então a gente já sabe por que surge o atrito, né? Então agora vamos analisar aqui a questão do gráfico. Então repare, se você não tem nenhuma força atuando sobre o corpo, você evidentemente não tem força de atrito atuando sobre ele também. Então a força de atrito é zero. Mas aí você começa a aumentar a força sobre o corpo. Então você percebe que a força de atrito aumenta proporcionalmente. Vai aumentando, aumentando. Quando o corpo está na iminência do movimento, você tem a força de atrito estática máxima. Força de atrito estática máxima na iminência do movimento, que seria esse ponto aqui. A partir daí, se você aumentar um pouco mais a força motriz, o que vai acontecer? O corpo vai entrar em movimento. Ele entrando em movimento, agora a força de atrito ela diminui, né? A partir do momento que o corpo se movimenta, a força de atrito diminui, e aí agora você passa a ter um movimento com atrito, com uma força de atrito dinâmica, ou também chamada força de atrito cinética. Então fique atento, tem livros que o chamam força de atrito dinâmica, tem livros que chamam de força de atrito cinética. A força de atrito estática é quando o corpo está em repouso mesmo, e a máxima é quando ele se encontra na iminência do movimento, ok? Bom, aí o que acontece agora? Você quer saber como é que calcula essa força de atrito? Então ela depende do quê? Depende do coeficiente de atrito, né? Que é uma grandeza adimensional, ou seja, não tem unidade medida, mas que me dá um valor numérico, uma relação entre as duas superfícies de contato. E depende também da reação normal da superfície sobre o corpo. Então, quando você faz o cálculo da normal, automaticamente
você já tem aí, né, a reação que a superfície está agindo sobre o corpo. Então, se o plano, por exemplo, for horizontal, né, a normal ela é calculada da mesma forma que o peso, um bloco desse, por exemplo. Se você tiver um bloco num plano inclinado, a normal é calculada como a componente PY, nós já vimos isso em aulas anteriores. Então você tem força de atrito, coeficiente de atrito, vezes a normal. E uma coisa que é importante é que a força de atrito estática é sempre maior do que a força de atrito dinâmica, né? A força de atrito estática máxima é maior do que a força de atrito dinâmica. Por quê? Porque é muito mais difícil você colocar um corpo em movimento do que mantê-lo em movimento. Então imagina o seguinte, imagina que você, por exemplo, está tentando empurrar um carro, né? O carro do vizinho lá, por exemplo, apagou, o seu carro apagou, e aí você precisa empurrar o carro. Você percebe que no início do movimento você tem que aplicar uma força maior para iniciar o movimento do que depois para manter o carro em movimento, certo? Então, ou seja, é muito mais difícil colocar corpos em movimento porque a força de atrito estática máxima é maior do que a força de atrito dinâmica, né, do que realmente mantê-lo em movimento, porque essa força, depois que o corpo se movimenta, ela se torna menor, tá certo? Bom, aí o que acontece? A partir do momento que você sabe que a força de atrito é dada por μ vezes a normal, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para você um cálculo de uma força de atrito agindo, somente ela agindo sobre o corpo. Vamos pensar o seguinte, você pegou esse bloquinho aqui e jogou o bloco. A partir do momento que você joga o bloco, o que acontece? Somente a força de atrito age sobre ela, sobre ele. Então ela seria a própria força resultante. Então, se ele seria a própria força resultante, nós podemos dizer o seguinte, ó, a força de atrito é a própria força resultante, a partir do momento em que ela é a única força que age sobre o corpo. Então você vai ter μ vezes a normal é igual a massa vezes a aceleração. Ora, então a μ mg, vamos colocar num plano horizontal, né? μ mg é igual a m vezes a. Bom, eu posso cortar os m's, então a é igual a μ vezes g. Pronto. Então, ou seja, essa é a fórmula na qual você tem um bloco desacelerando quando submetido a uma força de atrito. Observe que em nenhum momento aqui eu coloquei um sinal negativo, tá, pessoal? A gente sabe que a força de atrito, como ela é uma força que se opõe, você precisa colocar o sinal negativo lá, tá? Então, na hora de fazer o exercício propriamente dito, fique atento a isso, porque como ela está se opondo, você tem que inserir o sinal negativo. Então, ou seja, se você está jogando o bloco e ele está sendo freado devido à ação do atrito, então aqui você teria uma desaceleração. Então você pode tranquilamente colocar um menos aqui na frente, tá, para determinar esse valor numérico. Por exemplo, lá numa equação de Torricelli, ele pode perguntar para você qual é a distância percorrida por um carro, por exemplo, enquanto ele está sendo freado. Então, na hora de jogar a aceleração, você coloca menos μ vezes g lá na equação de Torricelli. Tá certo? Então é isso, pessoal. Força de atrito não é nenhum bicho de 7 cabeças. Importante saber o gráfico, importante saber a fórmula e importante determinar como é que um corpo desacelera quando submetido a uma força de atrito. Perfeito? Então é isso daí. Obrigado pela atenção de vocês e até mais ver, se Deus quiser. Valeu, galera!